Shalom Adonai, graça e paz aos queridos irmãos em Cristo. Deus abençoe aí mais um dia, que as bênçãos do Senhor possam recair sobre a sua vida e que o seu lar seja um grande canal de bênção, amém? Nós vamos hoje aí tratar sobre duas coisas importantes que estabelecem a vida do cristão, que dá a solidez, que dá a estrutura. Porém, de contrapartida, a outra questão é aquela que tira a estrutura do crente e deixa o crente sensibilizado a tomar atitude por causa da preocupação e da falta de segurança, que se chama ansiedade. E a outra que estabelece toda uma vida se chama fé. Nós vamos tratar deste assunto tão importante, amém? Mas antes de nós lermos o texto que está em Romanos, capítulo 14 e o versículo 23, nós vamos fazer aquela oração abençoada, em nome de Jesus, amém? Pai, estamos aqui na Tua presença mais uma vez e queremos agradecer pela oportunidade de podermos aprender um pouquinho mais da Tua palavra. Mas que esse ensinamento possa estar no íntimo do nosso coração e que possamos aplicar dia após dia para que possamos ter realmente, ó Pai, a decisão certas e devida e a estrutura precisa para toda boa obra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Romanos capítulo 14, versículo 23. Muitos não conhecem esse versículo, mas é importante que tudo que você for fazer tem que estar baseado na fé. E olha só o que diz a Bíblia. Nos diz assim, vamos ler primeiro 22. Tu tens fé? É uma pergunta. Se tem fé, tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Ao verso 23. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado. Poxa, pastor, que negócio é esse? Porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Que interessante. Pastor, tem que ter fé até para comer. Exatamente. Tem a fé natural, mas tem a fé sobrenatural. Mas aqui fala sobre a fé. Quando nós temos fé, deixa eu te explicar uma coisa simples. Quando nós temos fé em comer, nós estamos atribuindo a Deus toda a glória, porque Deus aprove trazer a nós o alimento. A Bíblia fala sobre Mateus, sobre Lucas, que ele alimenta os pássaros, e assim por diante. Ou seja, Deus não deixa faltar na tua mesa o alimento. Então, quando o Senhor diz assim, por que estás preocupado com o que há vez de vestir, com o que há vez de comer, o que Deus está dizendo assim, disso aí, pode ficar tranquilo que eu vou cuidar. Aí entra a fé, você entende isso? Porque Deus, ele traz provisão, ele traz o que realmente você precisa, porque veja bem, se Deus tem cuidado de você, da sua alimentação, do seu bem-estar, da sua saúde, embora nós temos que fazer a nossa parte de fato, é claro, mas temos que ter tudo. Então Deus é a provisão, ele providencia tudo quanto eu e quanto você realmente necessita. Então, antes que houver uma palavra na minha ou na tua boca, diz a Bíblia que o Senhor já sabe tudo. Então, Ele vai providenciando, porque Deus é o provedor de nossas vidas. Então, veja bem, eu quero ler novamente esse versículo. Mas aquele que tem dúvida, se come, ele está condenado. Poxa, eu como isso aqui, eu não como, será que vai me fazer bem? Então, a mente já projetou mal, porque não há segurança se eu temo em comer alguma coisa. A não ser salva a questão se o próprio Deus diz, ou a instrução bíblica, de você comer alguma coisa consagrada e ao conhecimento seu, opa, esse alimento aqui é consagrado, então eu não vou comer porque a Bíblia, diz que eu não posso comer nada consagrado. Aí sim, você está desobedecendo caso você se alimente. Mas todavia, se você não sabe, você está comendo por fé, porque você está crendo e atribuindo a Deus o agradecimento, você pode comer com tranquilidade. E é interessante, a Bíblia instrui muitos versículos sobre isso, até mesmo quem vai no açougue, olha aí, está na Bíblia. Se eu for comprar alguma carne, eu jamais posso perguntar como é que foi exterminado assim, esse animal. Foi sufocado, não foi sufocado? Por quê? Por causa da consciência. Então a consciência é uma balança que vai limitar o desejo realmente da sua carne ou não. Porque, opa, peraí, se a minha consciência está tranquila, eu estou vivendo os meus passos e glorificando a Deus com os seus feitos, com a sua providência. Caso contrário, eu estou cometendo pecado. E a Bíblia fala que toda alma que pecar, essa morrerá, porque o pecado já traz isso, como diz lá em Romanos capítulo 8.
Então veja bem que é interessante o que a Bíblia fala, por exemplo, lá em Filipenses 4, né, capítulo 4, verso 6, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos, sejam conhecidos diante de Deus, e pela oração e súplica com ações de graças. Se eu estou muito ansioso, eu estou tomando o lugar de Deus fazer a obra, entenda isso. Eu estou dizendo para Deus, assim, em outras palavras, assim: poxa, eu estou muito ansioso, eu não estou confiando suficientemente em Deus. Porque a ansiedade vai trazer isso. Agora, vamos lembrar um texto bíblico. A Bíblia diz que Paulo estava indo para a ilha de Malta. De repente veio aquela tempestade, só que lá atrás, diz a Bíblia, antes, que houve um conselho de eles não irem, porque Deus havia o instruído. Olha aí para você que é crente. Então você precisa estar com o seu ouvidinho ungido para entender a voz do Senhor. E eles não deram ouvido. E no meio do mar veio aquela tempestade dia após dia. Só que Paulo foi orar e a Bíblia diz que Deus enviou, o anjo falou com Paulo. E Paulo falou assim: olha, o homem que tem liberdade e segurança é isso, ele fala mesmo, se a pessoa acredita ou não, é já um outro caso. Ele diz: o Senhor enviou o anjo me apareceu e falou que ninguém aqui vai morrer. Aí o povo começou a olhar para Paulo assim, em outras palavras, né, como não tem intimidade, vai ver que essa pessoa dormiu de barriga cheia, né, ou está falando só para deixar a gente mais tranquilo. Mas não, havia uma segurança no coração de Paulo. Então veja bem, quando há uma segurança, uma fé, a sua história se estabelece, não importa o tamanho da tempestade. O barco afundou, porque tinha alguém ali que não acreditava na resposta de Deus, mas ninguém morreu conforme a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus ela não é quebrada, ela se cumpre conforme Deus o determinou. E ali nós sabemos da história que a vitória foi concretizada. Ninguém morreu, Paulo ainda foi mordido por uma víbora, né, para provar que Deus estava na vida dele, e o povo esperava que ele morresse, mas a fé convicta de Paulo fez com que a obra se concluísse. Você quer que a obra de Deus realmente conclua na sua vida? Comece a pedir a Deus: Senhor, me ensina a confiar na Tua palavra, a confiar no Senhor, a confiar na Sua promessa. Porque tem um monte de cristão aí que diz que confia no Senhor, mas não confia. Vem a tempestade e já começa a afundar, como Pedro começou a afundar. Aí Jesus tem que intervir logo, porque a obra é grande e você não pode naufragar ou morrer afogado. Então não andeis ansiosos com coisa alguma. É difícil, né? Não estar ansioso. Então, como eu já disse, a ansiedade vai fazer com que você diga para Deus: eu confio na minha atitude, não na tua provisão. Olha aí, que terrível, né? Que forte isso você ouvir, você que muitas das vezes duvida da promessa do Senhor. Amém? Então as coisas às vezes não dão certo. Por quê? Porque Deus está preparando algo diferente. Às vezes você vai para o lado direito e Deus fala assim: ó, aqui o caminho vai estar fechado. Aí você, poxa, já vou ter que recomeçar novamente. Não, você não vai ter que recomeçar nada, porque o que Deus preparou está do outro lado. Veja bem, a Bíblia diz que Pedro estava tentando pescar a noite toda, diz a Escritura. E quando ele recebe uma orientação do Senhor, que era o lado direito, ele vai ter um resultado. Assim também a vida de muitos crentes, pelos seus olhos e pela sua preocupação, pela sua insegurança, pelo seu medo, acha que ele tem que fazer, ele age segundo, né, os seus conceitos, ou até mesmo sobre as suas experiências particulares, porque Pedro era experiente. Se ele foi para o mar, ele sabia que tinha peixe, só que Deus fez com que o resultado estivesse do lado direito. Amém? Então veja bem o que a palavra do Senhor nos ensina. Vamos ler aqui rapidamente, em Lucas capítulo 12, verso 22, diz assim: e disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não andeis apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, ou pelo seu corpo, o que eu vou vestir? Não é a vida do que, não, mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai que os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quantos mais vós, né, valeis vós do que as aves? O qual dentre vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado da sua estatura? Pois nem ainda podeis coisas mínimas. Porque estáis ansiosos pelas outras coisas?
Considerai que os lírios dos campos crescem e não trabalham nem fiam, e digo que ainda nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Eu posso dizer que essa pessoa é incrédula, me desculpe, mas a realidade é essa. Nós servimos um Deus que criou os céus e a terra, que tem domínio sobre todas as coisas. Deus está pronto para te dar o melhor da terra, as melhores experiências. Mas se você não se posicionar, até mesmo tem momento que você tem que recuar para poder pular do outro lado do abismo. A partir do momento que você realmente entender que Deus é poderoso para guiar a sua vida e te dar as melhores experiências, você vai entender que as melhores respostas, os melhores resultados vão vir sobre a sua vida. Então, meu amado irmão, minha irmã que está me ouvindo, é necessário que você entenda, não importa se eu conheço de Gênesis, Apocalipse, se eu sei que realmente Jesus, Ele cura, salva, transforma, ressuscita mortos, se eu não entrar dentro de me acreditar realmente, entender que eu preciso muitas das vezes deixar Deus trabalhar como a sabedoria no princípio do mundo, deixou Deus trabalhar ali e ela aprendeu com isso. Então veja bem, você não é diferente. Então entenda que às vezes o teu conceito, os teus pensamentos, os teus preceitos dentro de si precisam ser mudados. Eu quero só para finalizar aqui, lembrar você que Jó, quando ali com o Senhor descrevia todos os seus pensamentos, e Deus ali respeitosamente ouviu a Jó, mas ele lhe fez uma pergunta: Jó, acabou de falar? Jó, sim, Senhor, eu acabei de falar, né? Acabei de falar, falou assim, agora você vai sentar aí para ouvir tudo que eu tenho a te dizer. Então veja bem que Deus, Ele sabe o que você quer, o que você precisa, quais são a sua estrutura, não vai te provar acima do seu limite e Ele quer te ensinar algo novo. Você tem fé ou você é ansioso? Aonde está o teu posicionamento realmente? Quem tem fé se posiciona como Abraão, mesmo não vendo nada, mas sabendo que Deus lhe daria, ele tomou atitude. Então quero te convidar a ter fé realmente, né? E poder lutar. Pastor, como é que eu posso lutar então a respeito da ansiedade? A palavra do Senhor tem um excelente remédio, se chama a Escritura. Tem 66 aqui, ó, caixa, né, de remédio dentro, para você tomar e aprender que os discípulos do Senhor precisaram também tomar desse remédio chamado paciência. Então, deixa Deus trabalhar, deixa Deus ser o teu remédio, deixa essa instrução arrancar a tua ansiedade para você ter a melhor resposta, em nome de Jesus, amém? Porque nós sabemos que Lázaro ali estava doente e o Senhor não foi ansioso correndo para curar a Lázaro, porque tinha um milagre maior. A ansiedade faz com que você não saboreie o melhor milagre de Deus na sua vida. Então entenda isso, amém, querido? Espero que essa palavra tenha te dado pelo menos uma instrução muito importante, basta agora você viver ela, né? Procure tirar essa ansiedade do seu coração e procure viver a fé e entenda que os discípulos deixaram, os personagens bíblicos deixaram grandes exemplos para mim e para você ter o melhor do Senhor, em nome de Jesus, amém? Eu quero que você curve a sua cabeça onde você estiver para fazer essa oração comigo, pedir para Deus te ensinar a arrancar esta ansiedade do seu coração e começar a acreditar mais no Senhor, em nome de Jesus. Feche seus olhos aonde você estiver, curve a tua cabeça que eu quero orar por você. Pai, está o teu filho e a tua filha neste momento de oração para a glória do teu nome. E te peço que o Senhor seja o maior professor. Ensina eles, ó Senhor, a ter paciência, porque desta virá o acréscimo da fé em seu coração. E mediante, Senhor, a toda solicitude do seu coração, eles possam segurar, Senhor, este ânimo que a qual faz com que a sua história não seja concluída, mas a fé é essa que vai fazer com que a sua história seja estabelecida, não somente no momento presente, mas para toda a sua descendência. E assim firmará o seu legado para a glória do teu nome. É que eu peço em nome de Jesus e te agradeço para a glória do Senhor. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, espero ter ajudado. Lembrando que na descrição deste vídeo nós temos um link do aconselhamento. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, eu te digo que você está perdendo uma grande bênção. Se você já se inscreveu nesse canal, eu quero te convidar para entrar em contato conosco, para que some a tua sabedoria, o teu bom ânimo, para que nós possamos criar alma para o reino dos céus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, logo mais estaremos com mais um vídeo, para que você seja abençoado. Amém? Deus abençoe.